Você já se pegou pensando, por que minha vida parece travada mesmo quando estou fazendo tudo certo? Você se esforça, busca melhorar, se dedica, mas por alguma razão que você não entende completamente, parece que algo invisível te puxa de volta. Um ciclo repetitivo, frustrações que voltam, metas que escapam, padrões que se repetem. E se eu te dissesse que esse algo que te sabota está dentro de você? Não é o mundo, nem os outros, é a forma como você fala consigo mesmo, em silêncio, todos os dias. Sim, o seu diálogo interno. Aquelas frases que você repete sem perceber. Eu não sou bom o suficiente. Isso não é para mim. Eu sempre erro nesse ponto. Essas palavras constroem algo muito maior do que frases soltas. Elas constroem a sua identidade. E com ela, os resultados que você atrai. Neste vídeo, você vai descobrir como seus pensamentos moldam fisicamente o seu cérebro e como mudar isso de forma intencional, usando ciência e consciência. Porque quando você muda o que repete, você muda quem é. E é aí que tudo começa a mudar. Mas antes de falar sobre a solução, precisamos entender o problema invisível que está presente na mente de milhões de pessoas. Talvez até na sua. Talvez você nunca tenha parado para escutar. Porque essa voz se esconde no fundo da sua mente. Ela não grita, mas sussurra com insistência. E com o tempo, você começa a acreditar nela. Começa a viver a partir do que ela diz. Essa voz diz que você não é capaz, que já tentou antes e falhou, que vai se expor e será julgado, que não adianta tentar, porque você não nasceu para isso. E por mais que ela pareça realista, na verdade, ela é um sabotador invisível. Um padrão mental repetido tantas vezes que se tornou automático. Você acorda com metas, mas ela aparece e diz, vai dar errado como da última vez. Você pensa em aplicar para aquela vaga, lançar aquele projeto, entrar naquele relacionamento. Mas antes mesmo de agir, ela já apareceu. Você não é o suficiente. Esse é o diálogo interno autodestrutivo, disfarçado de prudência, de lógica, de proteção, mas que na prática te mantém preso exatamente no lugar que você diz querer sair. A maioria das pessoas nem percebe que vive sob esse padrão. Elas apenas sentem que a vida não anda, que o esforço não compensa, que existe sempre um limite invisível onde tudo para. E essa frustração silenciosa vai se acumulando como uma névoa emocional que cobre tudo. Motivação, clareza, coragem. É por isso que tantas pessoas vivem nesse ciclo. Tentam, fracassam, se culpam. Tentam de novo, um pouco menos confiantes e fracassam mais uma vez, até que desistem, convencidas de que talvez não sejam feitas para vencer. Mas e se esse ciclo não for culpa sua? E se ele for apenas consequência de um padrão mental que você aprendeu, repetiu e inconscientemente aceitou como verdade? Para quebrar esse ciclo, primeiro você precisa enxergá-lo. Reconhecer que o problema não é a falta de esforço, mas a presença constante de pensamentos que sabotam cada passo antes mesmo que ele aconteça. Agora que conseguimos identificar esse sabotador silencioso, é hora de entender como ele se forma. E é aí que a ciência entra em cena para nos mostrar o que realmente está acontecendo dentro do seu cérebro. Por muito tempo, acreditou-se que o cérebro humano era fixo, como uma máquina que nascia com certas capacidades e limites imutáveis. Mas isso mudou, e mudou radicalmente. Hoje, a neurociência já comprovou, o cérebro é moldável. Ele se transforma com base naquilo que você repete, pensa, sente e vivencia. Esse fenômeno tem um nome, neuroplasticidade. E ele é a chave para entender por que o seu diálogo interno tem tanto poder. Toda vez que você pensa algo, uma conexão entre neurônios é ativada. Pense nisso como uma trilha no mato. Quanto mais você anda por ela, mais ela se fortalece, mais fácil fica passar por ali de novo.
Com o tempo, essa trilha se torna uma estrada. E é por essa estrada que o seu cérebro passa todos os dias, automaticamente. Se você repete constantemente que não é bom o suficiente, o cérebro reforça esse caminho. Não importa se é verdade ou não, o cérebro aprende pela repetição. E tudo aquilo que você repete se torna mais acessível, mais rápido, mais dominante. Ele se molda ao seu pensamento, mesmo que esse pensamento esteja te destruindo. Estudos da Harvard Medical School mostram que pensamentos repetidos com intensidade emocional alteram fisicamente as conexões neurais. Em outras palavras, a sua mente muda o seu cérebro. É por isso que atletas olímpicos como Michael Phelps treinavam suas provas mentalmente, além de fisicamente. Eles visualizavam cada movimento, cada vitória, cada sensação, até que o cérebro acreditasse que aquilo já era real. E quando entravam na piscina, estavam apenas repetindo um padrão já gravado na mente. O documentário Rio, da Netflix, também traz casos reais de pessoas que usaram a força do pensamento para mudar quadros físicos gravíssimos. Doenças, dores, diagnósticos considerados sem cura. E ainda assim, a mente mostrou um poder que a ciência tradicional não pode mais ignorar. Seu cérebro não distingue um pensamento intensamente repetido de uma experiência real. Ele grava, molda e responde. Isso significa que aquilo que você repete não só afeta o que você sente, mas literalmente reconfigura quem você é. E o mais surpreendente, esse processo funciona para o negativo, mas também para o positivo. Basta saber como usar. Agora que você entende o impacto físico dos seus pensamentos, precisamos explorar um ponto ainda mais profundo. Como essas repetições constroem sua identidade e determinam o rumo da sua vida. Imagine por um instante que sua mente é como um palco. E você é o roteirista invisível que escreve todos os dias as falas principais. Só que, diferente de uma peça, você não percebe que está escrevendo o mesmo roteiro há anos e atuando nele como se fosse a única realidade possível. Esse roteiro é construído a partir de frases que você repete para si mesmo desde a infância. Algumas você ouviu dos pais, outras dos professores, da sociedade ou das experiências marcantes que viveu. Com o tempo, essas frases se transformaram em crenças, e essas crenças formaram a base da sua identidade. Você talvez nem diga em voz alta, mas pensa: eu sou desorganizado, eu sou ruim com dinheiro, eu nunca tenho sorte no amor. E ao repetir essas ideias, você começa a viver como se elas fossem absolutas, como se fossem parte de quem você é. Mas aqui está o ponto. Sua identidade não é fixa. Ela é um reflexo daquilo que você acredita sobre si mesmo. E crenças podem ser questionadas, reconstruídas, transformadas. A repetição dessas ideias forma o que a psicologia chama de profecia autorrealizável. Ou seja, você acredita em algo sobre si mesmo, age de acordo com essa crença e reforça os resultados que confirmam o que já acreditava. Um ciclo. Pense em alguém que cresceu ouvindo que era péssimo com dinheiro. Essa pessoa tende a evitar aprender sobre finanças, toma decisões impulsivas, sente ansiedade ao lidar com contas. E os resultados reforçam. Viu? Eu sou mesmo ruim com isso. Mas o que causou o quê? A crença levou ao comportamento. O comportamento gerou o resultado, e o resultado fortaleceu a identidade. A boa notícia é que, se a sua identidade foi construída, ela pode ser reconstruída. A chave está em reescrever o roteiro interno, não como mágica, mas como uma escolha consciente, diária e intencional. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Como criar um novo diálogo interno e, com ele, um novo caminho para a sua vida. Até aqui, você já percebeu que seu cérebro é moldado pelos pensamentos que você repete, que sua identidade foi construída por padrões internos, muitas vezes inconscientes. Agora é hora de virar a chave.
porque o mesmo mecanismo que te prende também pode te libertar. O primeiro passo é tomar consciência, observar com atenção aquilo que você está dizendo a si mesmo, principalmente nos momentos de desafio. Quando algo dá errado, qual é a primeira coisa que você pensa? Quando alguém te elogia, como você reage internamente? Essa escuta precisa ser honesta, sem julgamento, apenas observação. O segundo passo é interromper o padrão. Quando você se pega pensando, eu sempre erro nisso, pare, respire e questione, isso é verdade? Ou é só um pensamento que aprendi a repetir? Esse simples ato de interromper já começa a enfraquecer a estrada neural antiga. O terceiro passo é substituir com intenção. Aqui entra o uso consciente das afirmações. Mas atenção, não é repetir qualquer frase vazia. É escolher afirmações que façam sentido para você e que tragam carga emocional positiva. O cérebro aprende com emoção. Quanto mais você sente a nova ideia, mais ela se fixa. Em vez de dizer, eu sou péssimo com isso, você afirma, estou aprendendo a melhorar a cada dia. Eu sou capaz de criar novas possibilidades para minha vida. Meu valor não depende dos meus erros, mas da minha disposição de crescer. A prática pode ser simples, mas poderosa. Falar essas frases em frente ao espelho, escrevê-las pela manhã em um diário, repeti-las antes de dormir, quando o cérebro está mais receptivo. E o mais importante, persistência. A repetição cria substituição. Lembre-se, sua mente não muda por força, ela muda por frequência. Assim como um músculo, ela responde ao treino, e cada frase que você repete com intenção é um novo tijolo na reconstrução de quem você está se tornando. Essa virada de chave não acontece em um dia, mas começa em um instante, o momento em que você decide parar de repetir o que te limita e começa a repetir o que te expande. E quando essa mudança interna começa a acontecer, os resultados externos não demoram a aparecer. No próximo capítulo, você vai conhecer histórias de pessoas que aplicaram esse processo e viveram transformações reais. Transformar o diálogo interno pode parecer, à primeira vista, algo abstrato, mas não é. É real. E está acontecendo agora, com pessoas comuns como você, em diferentes lugares do mundo. Pense na história de Sarah, uma executiva que enfrentava crises de ansiedade antes de cada apresentação. Ela acreditava, desde muito jovem, que não era boa em falar em público. Era uma verdade interna que se repetia há anos. Ao começar a aplicar práticas de autoobservação e afirmações conscientes, ela passou por um processo de reeducação mental. Em 6 meses, apresentou com segurança em uma conferência internacional. Ela não virou outra pessoa, ela apenas ativou um novo padrão. Ou o caso de Lucas, um personal trainer que sentia que nunca teria sucesso financeiro porque cresceu ouvindo que dinheiro é difícil. Ele passou a repetir diariamente, eu sou capaz de prosperar com o que amo fazer. Mudou pequenas atitudes, estudou finanças e hoje, além de clientes fiéis, tem sua própria marca de treinos online. A transformação externa começou com uma simples mudança interna. Essas histórias são apenas exemplos, mas ilustram um princípio universal. Quando você muda o que acredita sobre si mesmo, muda a maneira como age, sente e reage ao mundo. Não se trata de mágica. Trata-se de neurociência aplicada. Trata-se de alinhar pensamento, emoção e ação diariamente com consistência. Cada um desses casos mostra que não importa o ponto de partida. O que define o destino é a direção do seu pensamento. E essa direção é uma escolha. Você não precisa viver preso aos pensamentos que te limitam. Você não é o rascunho dos erros do passado, nem o eco das vozes que te fizeram duvidar de si. Você é agora o autor da história que decide escrever. Seu cérebro está ouvindo. Sua mente está pronta. Tudo começa com o que você repete, com a história que você escolhe contar para si mesmo.
Você pode continuar reforçando o velho roteiro, se convencendo de que mudança é difícil, improvável, distante, ou pode dar um passo consciente na direção da sua liberdade mental. Substituir "eu não consigo" por "estou aprendendo". Trocar "nada dá certo para mim" por "eu sou capaz de criar novas realidades". E sim, isso exige prática, mas exige ainda mais coragem. Coragem para desafiar tudo o que você acreditava ser verdade. Coragem para se tornar alguém novo, porque no fim das contas, você não atrai aquilo que deseja, você atrai aquilo que acredita que é. Então a pergunta que fica é: que tipo de pensamento você vai escolher repetir a partir de hoje? A resposta está em você. E sua nova história começa agora.